Olá, hoje é domingo, dia 18 de maio de 2025 e nós estamos aqui para voltar a gravar os nossos estudos bíblicos. Não que a igreja tenha deixado de gravar, mas já faz um tempo que eu não venho aqui para gravar os estudos com você. E hoje eu estou começando a gravação do livro de Esdras. E o nome do nosso estudo hoje é De Volta para Casa. De Volta para Casa. Nós vamos ler Esdras no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 6. Antes de eu voltar a fazer o estudo, eu quero deixar alguns recadinhos bem rápidos. Nós estamos chegando ao final da Bíblia. É uma honra imaginar que nós já fizemos quase todos os livros da Escritura. E nós temos a convicção de que a Bíblia é a forma primordial pela qual Deus fala com o homem. Então, é uma bênção. Nós estamos muito felizes de estarmos concluindo essa caminhada. Nos falta o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. E nós vamos concluir e eu vou concluir essa trajetória com você. 3 recadinhos simples para você. Você precisa ler a Bíblia de maneira sistemática. Já falei isso aqui diversas vezes. Para isso, eu aconselho você a usar a Bíblia 365. Ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Faça esse esforcinho. Compre a Bíblia, leia todos os dias, vai abençoar a sua vida. O segundo é que nós todos os dias lemos um capítulo da Bíblia. Leia esse capítulo, vem aqui, ouça os estudos. E você vai ser edificado, vai ter mais informação sobre o texto bíblico. E o último, mas não menos importante, que você, ao ouvir esse estudo, se ele te edificar, compartilhe com outras pessoas. Eu vou ser bem rápido aqui hoje, falar bem rápido, porque o estudo acaba sendo grande. Eu vou ler o livro de Esdras no capítulo 1, entre os versículos 1 ao versículo 6, e nós estamos lendo na NVI. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração do Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre você, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, eu vou ler de novo o versículo 3. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Eu sempre digo nos meus estudos bíblicos, se você voltar nos estudos que eu fiz, eu sempre digo que a Bíblia não pode ser vista como uma série de livros desconectados. Ela é uma única história que narra a trajetória de como Deus criou o universo e, após a queda do homem, providenciou uma forma para resgatar o coração das pessoas do pecado. A melhor forma de entender a Escritura é na sequência de criação, queda, redenção e consumação. Vou repetir: criação, queda, redenção e consumação. O cristão acredita que há uma única história verdadeira. A história é contada na Bíblia. Começa com a criação divina e a rebelião humana e continua ao longo da história de Israel até Jesus e por meio da igreja, movendo-se para a vinda do reino de Deus. Essa é a história. Bem no centro dessa história está o homem chamado Jesus, em que Deus se revelou e realizou seu propósito para o mundo. Essa história por si só dá o verdadeiro significado para toda a história humana, para todas as culturas e, portanto, significa que dá significado para a minha vida e para a sua vida. A história de criação, queda, redenção, que começa com a formação de Deus de Israel e termina com Jesus na cruz. Essa redenção, Jesus começa o seu reino e que vai se consumar na segunda vinda dele e na ressurreição dos santos. É por isso que nós estamos lendo o livro de Esdras. É exatamente isso. Ele dá início à chamada História de Israel do Segundo Templo. História de Israel do Segundo Templo? Exato. Esdras e Neemias foram escritos como um livro só, mostram um cenário de que Israel fracassou como plano de redenção para a humanidade, a idolatria levou esse povo para o exílio. Você deve ter acompanhado aqui os estudos
dos livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas. Esse povo foi um povo idólatra e que por isso foi para o exílio. Os profetas profetizaram isso diversas vezes e a idolatria levou o povo para o exílio, mas por meio de Esdras e Neemias, Deus mostra que a sua aliança permanece de pé e mostra que tem um propósito de restaurar o seu povo e que esse propósito de aliança permanece firme. Qual é o contexto histórico do livro de Esdras? Ele está situado num período crucial da história de Israel, marcando a transição da era do exílio para a era de restauração, a volta do povo do exílio, e daí nós caminhamos para a era da restauração, que vai culminar com Cristo Jesus. Para compreender plenamente o seu contexto, é importante considerar os eventos que o precederam e o cenário político no qual ele se desenvolveu. O cenário político é do exílio babilônico, que acontece entre os anos de 586 a 539 a.C., na queda de Jerusalém. O contexto de livro de Esdras começa com a tragédia do exílio babilônico. Em 586 a.C., Nabucodonosor II da Babilônia conquistou Jerusalém, destruiu o templo, por isso nós chamamos Esdras do tempo do segundo templo, destruiu Nabucodonosor o templo de Salomão e deportou grande parte da população judaica para a Babilônia. Na verdade, foram 3 deportações. Nós tivemos a deportação acontecida em 605 a.C., a primeira deportação. Nessa deportação vai Daniel. Em 597 a.C., a segunda deportação, incluindo Ezequiel, e agora, em 586 a.C., a terceira e maior deportação após a destruição de Jerusalém. A vida no exílio vai se correr durante os 70 anos em que os judeus mantiveram a sua identidade religiosa e cultural, apesar de estarem numa terra estrangeira. Jeremias vai dizer isso, que eles vão até o exílio, mas eles permaneçam com a sua herança de povo de Deus. Este período viu o surgimento de novas instituições judaicas, como as sinagogas, e uma maior ênfase nas escrituras. Assim que a queda da Babilônia assume o Império Persa. Por isso nós começamos o texto falando no primeiro ano do reinado de Círio, rei da Pérsia. O cenário político mudou drasticamente quando Ciro, o Grande, da Pérsia, conquistou a Babilônia em 539 a.C., estabelecendo o Império Persa como a nova superpotência do Antigo Oriente Próximo. A política de tolerância religiosa aparece com Ciro. Diferentemente dos babilônicos e assírios, os persas, os assírios conquistaram o reino do norte, Israel, os babilônios conquistaram o reino do sul, Judá. E, diferentemente dos babilônios e dos assírios, os persas adotavam uma política de maior tolerância religiosa, permitindo que povos conquistados praticassem suas próprias religiões e, em alguns casos, retornassem às suas terras natais. E é exatamente o que nós vamos ver aqui no livro de Esdras e Neemias, que, como eu já disse, originalmente é um livro só. Ele registra 3 retornos principais do exílio. O primeiro retorno, que acontece em 538 a 537 a.C., liderado por Zorobabel e Jesua, narrado em Esdras 1, de 1 a 6. Aproximadamente 50 mil judeus retornaram, com foco na reconstrução do altar e do templo. O segundo templo, que foi construído em 516 a.C. e foi marcado então, esse é o primeiro retorno, com a reconstrução do templo. Nós temos o segundo retorno, liderado por Esdras. Ele está narrado no livro de Esdras, entre os capítulos 7 e o capítulo 10. Cerca de 1.500 homens, mais as suas famílias, voltaram nesse segundo retorno. Foco na reforma religiosa e moral. E nós temos o terceiro retorno, que acontece em 445 a.C., liderado por Neemias. E ele é narrado no livro de Neemias, e o foco está na reconstrução dos muros de Jerusalém e em reformas sociais. Quem é Esdras? Qual é a figura de Esdras? Quem é essa pessoa? Qual que é a sua identidade e sua função? Esdras era um sacerdote e escriba que veio da Babilônia para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Primeiro, em 458 a.C., ele recebeu autoridade para quê? Para ensinar e implementar a lei de Moisés, para nomear magistrados e juízes, para impor punições a transgressores. Estabeleceu múltiplas reformas religiosas no meio do povo de Deus. Uma das mais expressivas, a leitura pública e explicação da Torá.
Eu sei que eu passei muito rápido. Se você quiser mais informações sobre todo esse contexto, você pode deixar aí nos comentários, pode me procurar. Eu vou ter prazer de te indicar algumas literaturas para que você possa fazer. Mas 4 pontos relevantes no primeiro capítulo de Esdras. O primeiro deles, a soberania de Deus na história. Nós vemos um Deus agindo de maneira soberana. Na perspectiva de Donald Carson, ou D.A. Carson, que eu sempre cito aqui nos meus estudos, ele frequentemente enfatiza a soberania absoluta de Deus na história. Em Esdras, no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos que o Senhor moveu o espírito de Ciro. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de se cumprisse a palavra do Senhor, falado por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, demonstrando que até os corações de reis que são reis ímpios estão nas mãos de Deus. Você pode ver isso lá em Provérbios 21. Donald Carson, ele destaca aqui, melhor dizendo, como Deus usa um rei pagão para cumprir uma profecia específica que foi feita por meio do profeta Jeremias. E nós podemos ver claramente a providência divina. Deus agindo nos bastidores da história, mais do que somente um ato de soberania, nós vemos Deus mantendo suas promessas, mesmo quando parecia impossível aos olhos humanos. Então, 4 pontos relevantes. O primeiro deles, a soberania de Deus na história. O segundo, a graça imerecida e restauração. O texto mostra Deus exercendo sua graça de forma imerecida. O povo de Israel foi ao exílio pelo seu contínuo pecado de idolatria. O retorno do exílio não foi merecido pelo povo de Israel, porque quando o povo vai ao exílio, eles não têm uma postura, você pode ver isso lá no livro de Ezequiel e também no livro de Isaías, uma postura de um coração quebrantado. Não é isso, eles reclamam muito de estarem no exílio. Então, o retorno do exílio é um ato de graça divina. Essa atitude de Deus aponta para Cristo, no seu ato definitivo de graça conosco, que vai promover a restauração do exílio. Qual exílio? O exílio que nós estamos em pecado. Esse exílio que estamos em pecado será quebrado por meio da graça de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus decretou o retorno do seu povo. A restauração de Israel não está baseada em seu mérito, mas na fidelidade do próprio Deus, às suas promessas e à sua aliança. Ciro atribuiu a decisão ao Senhor. Veja, um rei ímpio atribuiu a decisão ao Senhor, Deus dos céus. Diz assim diz Ciro, versículo 2, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Deus está usando o coração de um rei ímpio para mostrar a sua graça imerecida e a sua restauração. O terceiro ponto, primeiro ponto, a soberania de Deus na história. O segundo, a graça imerecida e restauração. O terceiro, o templo e a adoração. O capítulo 1 traz a centralidade da reconstrução do templo. O foco principal do decreto de Ciro é a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso demonstra a importância da adoração corporativa e da presença de Deus entre seu povo. Deus está restaurando o seu povo para adoração. E a figura do templo mostra que a restauração definitiva vai vir na pessoa de Jesus. Como assim? Porque Jesus será o lugar definitivo, onde Deus habita entre os homens. A reconstrução do templo em Esdras prefigura a reconstrução do tabernáculo em Cristo Jesus. Ele próprio, o templo que foi destruído e reconstruído ao terceiro dia. Nós podemos ver isso lá em João 1:14. Jesus é o nosso local de adoração. Então, quando nós vemos em Esdras a reconstrução do templo, nós vemos a reconstrução do local da presença de Deus. Um Deus que quer estar presente no meio de um povo, mesmo que esse povo não mereça. E por último, o quarto ponto importante que nós podemos ver aqui nesses 6 versículos que lemos: número 1, a soberania de Deus; número 2, graça imerecida e restauração; número 3, o templo e a adoração; número 4, a resposta do povo de Deus. A resposta do povo de Deus pode se manifestar em adoração. O Tim Keller enfatizaria que a resposta veio daqueles cujo coração Deus moveu. Veja no versículo 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou. O Keller frequentemente falava que a graça produz uma resposta no coração das pessoas. Pessoas que reconhecem a graça imerecida, que se reconhecem pecadores, vão responder ao chamado como uma forma de gratidão.
A postura de homens e mulheres tocados pela graça é uma postura número 1 de arrependimento e, em segundo lugar, de adoração. Eu espero que você faça essa trajetória do livro de Esdras comigo e possa ser edificado. Os 4 pontos no capítulo 1, a soberania de Deus na história. Você pode confiar que Ele é soberano. A segunda, a graça imerecida de restauração. Deus nos restaurou em Cristo e quer manter de maneira continuada a adoração sobre as nossas vidas. A restauração sobre as nossas vidas. Terceiro, o templo e a adoração. Jesus é o nosso local de adoração. E por último, a resposta do povo de Deus, que reconhece a graça de Deus e se entrega plenamente. Que Deus te abençoe. Nós voltamos na segunda-feira.